ver se eu me apresento aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Lucas Máximo Alves, sou professor de vocês dessa disciplina, que vai estudar comportamentos elástico e plástico dos materiais. Só que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de cultura, de informação, né, de estudar todas as áreas da ciência. Eu não sou preso apenas à física, à engenharia de materiais, eu gosto de estudar de tudo, ler de tudo, né, até bula de remédio, como eu costumo dizer, discuto com os médicos, as bulas de remédio. Às vezes as coisas que têm efeitos colaterais, né, eu não vou simplesmente aceitando uma receita lá, porque o cara quer pagar o curso dele com uma farmácia, as minhas custas. Bom, então é o seguinte, pessoal, eu normalmente, eu trabalho na área de, já trabalhei no Projeto Espacial Brasileiro, já trabalhei para Johnson & Johnson em pesquisa, eu trabalho agora com propriedades mecânicas, já trabalhei com semicondutores, na época do Projeto Espacial Brasileiro, desenvolvendo ligas de silício e germânio para o satélite, que era um projeto de ter um satélite brasileiro, né? E aí teve outros problemas políticos, esse satélite teve outras situações aí, mas tudo bem. Bom, agora eu trabalho com mecânica da fratura, propriedades mecânicas, né? E o meu doutorado foi a modificação da mecânica da fratura usando a teoria fractal. A teoria fractal, ela procura corrigir o caminho da trinca pelo caminho real, ao invés de ser o ponto que liga o começo e o fim da trinca, a linha reta que liga os dois pontos, o começo e o fim da trinca. E é o seguinte, essa primeira aula, eu vou apresentar aqui a área de trabalho de vocês, tá certo? Ou seja, lá no Google Classroom, como eu registrei cada um de vocês, tem todo o material da aula. E, às vezes, pode ser que eu acrescente mais alguma coisa. Lá vai ter vídeos gravados das aulas, então significa que a gente vai vir aqui para fazer esse encontro. Hoje eu vou apresentar a própria gravação aqui via online, né? Porque, como ela tem um tempo, aí vocês ouvem a palestra aqui e depois a gente comenta os assuntos discutindo em cima dessa palestra sobre mentalidade científica. E aí, antes de começar agora, eu vou fazer o seguinte. Normalmente, essa aula, na sala de aula, durava 3 horas, porque eu gosto de tempo, eu não gosto de ter tempo, preocupação com horário, eu sou muito mais preocupado com conteúdo. E aí a gente fazia um intervalo e depois voltava. E o caso aqui também a gente pode fazer da mesma coisa, da mesma forma, né? Aí eu vou apresentar primeiro a sala de aula, tá? Então eu vou interromper essa primeira apresentação que eu ia começar aqui e vou apresentar lá a sala de aula do Google para vocês terem uma ideia do como que a gente vai trabalhar, tá certo? Então, vamos ver lá. Onde que eu estou aqui? Procurando aqui Eles deviam ter uma forma de você encontrar esse link, porque quando você tem milhões de abas abertas, né, então fica difícil você encontrar aqui na hora do procurar, né? Deixa eu achar aqui primeiro. Não é essa aba. Eu acho que eu vou botar uma aba e depois eu transfiro para outra, porque aqui não está aparecendo. Vou botar essa aba aqui, que não é essa, e vou transferir para outra, que é a da aula, tá? Essa aqui. Alô? Por favor, me dê feedback, porque aqui a visão é cega aqui desse negócio aqui, tá? Está aparecendo, professor. Ótimo, obrigado. Está aparecendo ali, introdução, mecânica dos meios contínuos, está aparecendo. Tá bom. Bom, pessoal,
essa aula está sendo gravada, vocês podem reassistir. A parte da palestra, como já tem gravado, eu vou interromper, aí vou colocar um aviso que teve uma reprodução de uma palestra, e depois eu volto na discussão da aula de hoje, tá? Então, vocês fiquem bem à vontade, eu vou explicar aqui. O que é a mecânica dos meios contínuos? Na verdade, você sabe que existem as leis da mecânica, as leis do eletromagnetismo, as leis da termodinâmica. E na mecânica quântica, que seria uma matéria da física que também tem leis, já são postulados, né? Então, nós temos as 3 leis de Newton, da mecânica, as 4 leis do eletromagnetismo e as 3 leis da termodinâmica. Então, isso aí sempre foi visto na forma original, como foi colocado essas leis, e quando a gente aprende na graduação, são leis ligadas à partícula, né? O movimento nas leis de Newton são partículas, o corpo é olhado só ao centro de massa. Nas leis do eletromagnetismo são cargas elétricas, que são partículas pequenas e tal. E na termodinâmica é que aparecem já sistemas com volume, né? Com fronteiras e assim por diante. Então, a mecânica dos meios contínuos ela é a reprodução das mesmas leis da mecânica, da termodinâmica e do eletromagnetismo no meio material. Esse meio material, ele é suposto ser um contínuo. Por quê? Porque você não observa ou não se importa com os detalhes atômicos do material. Você olha o material do ponto de vista macroscópico e você não observa os átomos. Você olha ali aquele contínuo, você não vê interrupção de um átomo com outro átomo, rede cristalina e coisa desse tipo. Então, é por isso que é chamado meios contínuos. E é o seguinte, essa visão, ela considera que uma quantidade de 10 a 15 átomos é suficiente para já reproduzir um meio contínuo. Então, ela é muito boa porque tudo que é calculado nessa visão, para o macroscópico, se dá muito bem. Abaixo desse limite, nós temos aí aquele limite que a gente chama hoje de nanotecnologia. E depois a parte da estrutura atômica mais abaixo ainda. Então, nós temos 3 interfaces, 3 regiões de fenomenologia dos materiais, que é a parte da estrutura atômica, né, cristalina, a parte da nanotecnologia e a parte macroscópica. E uma afeta a outra, tá? O que você faz no macro afeta o meso, que é a nanotecnologia, e afeta o micro. E vice-versa, tanto de cima para baixo, como de baixo para cima. Então, o que acontece? Mas existe toda uma formalidade matemática para se descrever essas leis, e é uma formalidade muito elegante, muito consistente, sabe? E uma coisa que eu quero que vocês entendam, que é o seguinte, nós vamos aprender um pouco aqui da matemática da mecânica, certo? Mas de uma forma muito, assim, voltada à interpretação do que cada equação significa na prática, tá? Então, eu vou fazer uma relação entre a matemática e a realidade. Não vai ficar só equações sendo jogadas, nem só a realidade sendo jogada sem entender. Então, assim, não se preocupem, né, com, às vezes, assim, decorar nada. Eu não sei aquela equação, eu não lembro. Entenda, procura entender em primeiro lugar. Porque você tem sempre o texto para consultar, se é elevado ao quadrado, se é elevado ao cubo. Aí você olha na equação e descobre. Tá certo? Mas a gente vai entender equações e entender comportamentos. Agora, por que eu estou falando isso? Como diz assim, né? As palavras dos sábios são bem coligidas como pregos postos, né, em lugares fixos e ordenados. Por que eu estou falando isso? Porque o doutorado, principalmente, o Modesto não está aqui, que ele está no mestrado, mas valeria para ele também. O doutorado funciona mais ou menos assim. No mestrado, você aprende a ler, certo? E no doutorado, você aprende a escrever. A professora, eu já sou alfabetizado, que é isso, professor, sei ler e escrever. Não. Você pensa que sabe. Por que você pensa que sabe ler e por que você, se você já fez mestrado, você aprendeu a ler
e no doutorado você vai aprender a escrever. E eu vou explicar por quê. Eu sou um professor de mecânica dos materiais, né? Mas eu estou fazendo uma parte aqui de metodologia científica, porque eu acho que ajuda vocês, né? Eu acho que é uma contribuição que eu posso dar de coração, vamos dizer assim, que vai ajudar vocês. Porque é o seguinte, no mestrado, você tem que relatar trabalhos que você encontrou na literatura, no qual se relacionam com aqueles que você está fazendo e que você está reinterpretando sem descobrir nada novo, tá? Então, você tem que ler e entender o que foi dito claramente para se expressar corretamente, juntando todas as informações, às vezes até contraditórias, entre duas visões diferentes de um mesmo tema, e escrever isso de uma forma clara, né? Mas copiando as ideias de outros que já trabalharam com aquele material, com aquele fenômeno e assim por diante. Então, a interpretação daquilo que você lê é importantíssima no mestrado, certo? Então, se você teve ou qualquer outro problema de interpretação de texto durante a infância, quando você chega no mestrado, você vai encontrar essa barreira, né, de tentar compreender as ideias de outras pessoas, principalmente em outra língua como o inglês. Quando chega no doutorado, você vai fazer uma coisa nova. Algo inédito precisa estar apresentado na sua tese de doutorado. E esse algo inédito, ele pode ser tão impactante a ponto das pessoas não aceitarem o que você está querendo propor e refutarem. E aí invalidam o doutorado, obviamente. Então, você tem que explicar com muita clareza, sabendo explicar, que seria o escrever mesmo, de uma forma clara, concisa e completa, que completa significa que você junta todas as partes da visão daquele problema de outras pessoas, né? E faz com que você olhe para o problema, né? E veja como que você vai, vamos dizer assim, se expressar, porque tem um convencimento retórico, certo? E tem o convencimento científico, ok? Então, você tem o conhecimento retórico, o convencimento retórico, que é quando você defende a sua tese de doutorado, que são os argumentos que você usa. Você não tem condição de provar em 40 minutos que tudo que você fez é verdade, está tudo certo, mas tem o convencimento científico, que é a tese escrita, onde você coloca os cálculos, né, as referências, e os professores da banca vão checar se tudo aquilo está conciso, coerente, completo e assim por diante. Ok? Então, é por isso que eu sintetizo essas duas etapas da vida científica, como aprender a escrever, aprender a ler, né, no mestrado, e aprender a escrever. Por quê? Porque você, na hora de escrever qualquer coisa que você estiver escrevendo no seu doutorado, você vai entender e vai passar para o outro ler, seu orientador, um colega da sala de aula. Aí, o cara, não, mas eu não entendi muito bem o que você quis dizer, o mesmo orientador vai dizer isso. E você vai ter que fazer com que tudo fique claro para 5 membros de uma banca. Então, você tem que usar uma linguagem muito boa, ser claro, ser objetivo, né? Não se perder com as palavras, né? Colocar o necessário sem faltar e sem sobrar, né? E assim por diante. Então, é por isso que o doutorado é encarado dessa forma. Eu acho importante contar essas coisas para vocês, né? Porque quando eu fiz o doutorado, ninguém contou isso para mim, e eu tive que aprender sozinho, aos trancos e barrancos, e as estradas da minha vida não precisam ser as mesmas das de vocês, né? Não é porque tudo foi tão difícil para mim que eu tenho que fazer ficar tão difícil para vocês. Então, tem professores que sofreram tanto para aprender uma matéria, que aí eles, quando eles dão a mesma matéria, eles fazem tudo para os alunos só sofrer, porque eles acham que aquilo faz parte. Não, a estrada pavimentada, agora vocês vão ter outros desafios, né? Então, vocês têm que me superar em algum aspecto. Então, eu entrego para vocês uma situação um pouco melhor daquela que eu encontrei e vocês vão cada vez melhorando. Isso se chama progresso, né? Se a gente tiver que reinventar a roda, aí ninguém sai do lugar, né? Então, agora eu estou aqui apresentando
o Google Classroom, que é a sala de aula, onde vocês estão vendo aí, aqui a 8ª aula desconsidera, porque eu estava colocando isso aqui em algum lugar. Deixa eu ver para onde foi, deve ter saído de... Depois eu descubro de onde saiu isso aqui, porque eu acho que ele saiu de algum lugar aí que não era... Eu tenho que entrar na aula, ver qual é o assunto e colocar lá, mas vamos lá. Então, aqui embaixo temos introdução. Aqui é uma aula do lado esquerdo, que é um início dessa aula que está do lado direito, tá? E eu faço um comentário sobre o que hoje a gente precisa na universidade, como educação, né, como cultura, como informação científica, como escrever uma tese, como avançar o conhecimento científico, né, para não ficar reinventando a roda e estudando a picuinha da picuinha sem contribuir nada, né, coisas do tipo. E aqui, na segunda parte, que foi a aula, só foi cortada em 2 partes, para não ficar misturados os assuntos, eu entro na introdução da matéria, tá? Essa introdução aqui, nós vamos entrar nela semana que vem, que é essa segunda parte aqui. Por hoje, nós vamos tratar só de assuntos relacionados à metodologia, a forma de encarar as aulas e assim por diante. Por isso que eu estou apresentando esse Google Classroom. Então, aqui, vocês vão ter a liberdade de assistir a hora que vocês quiserem o material apresentado, tá certo? Opa, eu acho que aquela 8ª aula deve ter saído daqui, eu não sei o que aconteceu. Ô, gente, espera um pouquinho. Eu estou ainda apresentando a tela errada. Peraí. Opa. Meu Deus, espere só um pouco aí, por favor. Tenham paciência comigo, porque aqui, o negócio aqui está... Aqui é a matéria do 2º semestre. Mas cadê a minha matéria desse 1º semestre? Aqui é a matéria da graduação. Aqui é uma coisa do grupo de pesquisa. Uau! Será que eu fechei a aba e não percebi, gente? Espera só um minuto aí, tá? Desculpa aí a falha, mas eu não prestei atenção, porque essa aqui é porque tem 2 matérias. Eu já vou explicar por que tem 2 matérias e por que elas se parecem muito. Tópicos especiais. Não é essa. Essa aqui. É essa aqui, que está com as mesmas cores, tá? Eu já vou mudar aqui, tá bom? Desculpem aí, por favor, a minha falha. É uma matéria A e uma matéria B. Eu vou voltar aqui para trás. Pronto. Não, isso aqui tem nada a ver com isso aqui. E cadê a outra? Grupo de pesquisa. Espera só um pouquinho. Então, essa seria a matéria meios irregulares. Bom, aí aproveita e já falo dessas 2 situações. Eu vou colocar aqui depois da aula de graduação, na posição aqui, para eu não me perder com essas abas. Bom, a entrada é até muito parecida, tá? Desculpa aí, gente. Meios contínuos. Tá certo. É porque o 2º capítulo da matéria do próximo semestre é um resumo da primeira matéria, que era essa daqui. Por isso que ficou... Os meios contínuos aparecem nos 2. Tá bom? Então, desculpa aí a nossa falha. Vamos deixar tudo certinho, não clicar mais numa aba diferente. É uma graduação, pós, tá aqui. Bom, então, como eu estava falando, nós temos a primeira palestra, que é o que eu vou apresentar agora. Temos uma introdução, voltando ao que eu estava falando, valores necessários para a educação. Aí tem uma aula de mecânica, né, dos materiais, aula 1A e 1B. Tá? Bom, continuando aqui com essa situação. Nós vamos fazer um resumo rapidão, né, e ao mesmo tempo completo, porque a gente não vai deixar escapar nada, na questão de partículas, sistema de partículas e sólidos. O que quer dizer isso?
Tudo que você aprendeu das 3 leis de Newton, você aprendeu para partículas, certo? Aí, você vai e junta várias partículas e chama de sistema de partículas. E as mesmas 3 leis, elas adquirem um aspecto um pouquinho diferente. Depois, você cola esse sistema de partícula, uma partícula na outra, e chama isso de sólido. Tá? E aí, nós temos a aula, 3 aulas aqui. Tá? O que eu espero de vocês? Que vocês assistam a aula, né, e eu vou entrar no tema da sistema de partículas no encontro, né, já como discussão, não como aula. Tá? E aqui embaixo nós temos um formulário onde vão ser feitas perguntas, né, e aí nós temos uma pequena avaliação sobre a disciplina. Tá bom? Sobre esse tópico. Então, tudo isso aqui é como se você estivesse fazendo uma síntese de tudo que você pode fazer das leis para ser aplicado à mecânica do contínuo. Tá? Aquilo que eu falei de mecânica do contínuo, no começo continua válido, apesar que eu estava numa outra página. Aí nós vamos ter um tópico que é transformar aquilo que você sabe de mecânica do contínuo, aliás, de leis de Newton, para o contínuo, ou seja, as mesmas leis, como é que elas ganham uma outra roupagem, como a gente fala, né? Então, tem um capítulo em PDF, tem as aulas aqui, tá certo? E tem um questionário também como uma avaliação. Aí, feito esse embasamento aqui, né? Uma introdução, sistema de partículas, leis de Newton, a gente entra, de fato, na mecânica do contínuo. Aí tem a parte de um capítulo também explicando qual é a visão da mecânica do contínuo para os materiais, né? Aí a mecânica do contínuo, ela vai se preocupar com o que exatamente? Com o comportamento elástico e plástico dos materiais. Então, é esse o enfoque que a matéria vai dar. Por quê? Eu estou falando exatamente esse enfoque. Porque você poderia se preocupar na mecânica do contínuo com as cargas elétricas, com o campo magnético nos materiais, certo? Tudo isso faz parte da mecânica do contínuo. Com as polarizações elétricas, com as polarizações magnéticas, com a constante dielétrica do meio, e assim por diante. Então, a mecânica do contínuo ela é muito ampla. Como eu falei, ela tem as 3 leis da mecânica de Newton, tem as 3 leis da termodinâmica e as 4 leis do eletromagnetismo. Então, faria o quê? 10 leis, né? Acrescentando conservação de massa e a lei de Hooke, teria 12 leis. Então, o que acontece? Você teria aí várias áreas dentro da mecânica do contínuo. Só que nós vamos nos preocupar com a parte mecânica, que é força, deformação e assim por diante. Por exemplo, variações de temperatura, que são da termodinâmica, pressão, né, volume, todas as variáveis da termodinâmica, nós poderíamos também estudar dentro da mecânica do contínuo. Existe uma termodinâmica do contínuo, e isso não vai ficar para fora, tá bom? Bom, aí nós, olhando para essa situação da mecânica do contínuo em cima do conteúdo dos materiais relacionado às propriedades mecânicas, né, nós vamos ter aí o tópico campo de tensão. Vai ter uma apostila aí. Às vezes, essa apostila tem uma versão um pouco melhor. E como eu tenho muitas disciplinas aqui, eu começo a organizar elas e coloco, por exemplo, o PDF numa disciplina, e às vezes o mesmo PDF vai para outra disciplina, e às vezes eu não atualizo. Então, eu vou depois dar uma olhada se está tudo certo para deixar esse PDF o mais atual possível, porque às vezes teve erro de notação, troca de notação no meio da apostila, né? Estava chamando a variável tal de T, depois passou a chamar de RU, né? E assim por diante. Aí tem 4 aulas de campo de tensão, tá? Aliás, tem mais aqui, 5 aulas, e assim vai. Então, é um assunto extenso, tá? E aí tem um material complementar, que é um estudo de discordância nos materiais,
Aí, por que ele está por último? Porque quando vocês assistirem às aulas em primeiro, aula 4, 5, 6 e 7, vocês vão olhar uma matéria que talvez quem fez metalurgia, quem fez materiais metálicos, já viu esse assunto. Só que agora vocês vão rever ele com os óculos da mecânica do contínuo. Tá? Eu gostaria só, parando aqui um pouco, de perguntar para vocês a formação de cada um aí. Por favor, se apresentem aí, que eu devia ter feito isso logo no começo, para eu saber em que ponto vocês vão ter dificuldade aí nessa parte de olhar com as mesmas coisas de antigamente com olhos novos. Adriana, por favor, qual a sua formação e o que você já fez até agora? Então, professor, eu sou tecnóloga em fabricação mecânica. Certo. Pela UTFPR de graduação. E o mestrado foi na área cerâmica ali, com alumínio e nitrilo-titânio, né? Ótimo. Então, Adriana, o que eu falo para você é o mesmo que eu falo para o outro. Você vai organizar agora, através dessa disciplina, o seu raciocínio matemático e o seu raciocínio sobre as leis, tá? Vai ser uma forma de organizar na sua cabeça o conteúdo, para que esse conteúdo se torne um conteúdo sólido, ou seja, um conteúdo onde tem cabeça, tronco e membros, ou seja, um conteúdo que a gente chama de... como é que é o nome? Não é corporativo. É um conteúdo onde todas as coisas estão ligadas, todas as partes estão ligadas, né? Porque normalmente a gente tem conceitos matemáticos, física, então como se fosse pelotas, né? Empelotado. Então eu quero isso virar um purê, uma coisa única, tá? Então eu pretendo dar para você uma visão organizada, né? Orgânica, né? Que fala de um conteúdo para você ter expressão, né? Saber conversar sobre o assunto, né? Com uma certa cultura, né? E saber também pensar em cima do assunto e deduzir coisas, né? Ter ideias. Alex, por favor, se manifeste aí. Diga o que você já fez e como que está a sua situação hoje. Eu sou engenheiro mecânico, com mestrado também em engenharia mecânica. Ótimo. Então, a parte de metalúrgica e a parte de materiais metálicos, eu acho que está tudo certo. Então, ótimo. João Paulo também dá aula, né? Todo mundo aí dá aula, né? Não, trabalho na indústria. Não? Trabalho na indústria. E a Adriana dá aula, não? Não, eu sou técnica de laboratório da UTFPR de Guarapuava. Ah, tá bom. Então é só o João Paulo, então. Tudo bem. Então, obrigado, Alex. João Paulo, por favor, se apresente. Pois então, professor, eu sou engenheiro mecânico também, formado pela UTFPR, com mestrado em engenharia mecânica também. Ótimo. Dei aula na UTF Guarapuava, conheço o Adriano. E agora dou aula no Unopar. Vou começar agora, no próximo mês, aí, as atividades na Unopar. Bom, como vocês também têm experiência de sala de aula aí, alguns, né? E mesmo que não tenha, tem experiência da indústria, como o Alex aí, pode dar sugestões, tá, pessoal? Eu não sou o tipo do cara que eu tô com a razão e montado no cavalo da razão, né? E, não, eu aceito que vocês apontem qualquer situação aí que não esteja compatível, que esteja irregular, ou que não seja satisfatória para o aprendizado de vocês, tá bom? Eu sei que todo professor fala isso, mas testem comigo se precisar, pode falar, não tem problema não. Bom, vamos continuar então. Então, gente, aí campo de tensão. Então, esse assunto aqui, praticamente, você vai aprender aí o suficiente, né, com a competência necessária, para você entender os problemas de campo de tensão nos materiais, né? Depois, aí eu vou falar em detalhes no dia da aula de campo de tensão, sobre as situações de campo de tensão. Você vai ter uma analogia de campo de tensão passando para campo de deformação. Tá? Essas aulas aqui, ela era uma aula só sobre o assunto e foi picado em pedaços, tá? Então, por isso que tem 4, 5, 6 vídeos, não se preocupem.
Alguns vídeos têm 15 minutos, outros vídeos têm 30 minutos, então, dependendo da situação aí, você tem mais ou menos tempo. Mecanismo de deformação, aí também tem uma apresentação, né, que é engenheiro mecânico também já deve conhecer. Só que aí você vai rever o mesmo assunto que você já sabe, com uma visão organizada da situação. Teoria da elasticidade, né, que é basicamente as propriedades elásticas e plásticas, que nós vamos ver na sequência, né? Então, aí, entra-se com a lei de Hooke, né, um capítulo também que tem um material aí, tá? E, por exemplo, aqui não tem um formulário para você responder perguntas, como se fosse uma avaliação. Então, eu vou colocar esses formulários aqui ainda, tá? Eles existem, só que eu não tive tempo de colocar eles aqui. Então, tem um sistema de partículas, lei de Newton, tem um questionário sobre meios contínuos, aí está faltando aqui um questionário de campo, tensão, campo de deformação e teoria da elasticidade. Aí depois entra na teoria da plasticidade, né, também como um tópico. Normalmente, gente, até o final do semestre, a gente já terminou aqui a teoria da plasticidade. Aí tem mais uma ou duas aulas que eu dou a parte de mecânica da fratura, onde eu coloco aqui numa forma de palestra, um assunto mais diluído. Por quê? Porque essa matéria, ela é uma preparação para a matéria do semestre seguinte, que essa matéria, ela é básica, ela não é uma matéria de investigação científica, é uma matéria de formação científica, né? E ela está preparando você para encarar a próxima matéria, que é uma matéria de investigação científica. O que significa, qual é a diferença das duas coisas? Essa disciplina está sacramentada nos livros, os resultados já foram universalmente testados, né, no mundo, nos laboratórios. A gente sabe que os materiais se comportam daquela forma e já são produzidos, né? Tá certo? Só que a parte da mecânica que nós estamos vendo aqui é mecânica dos meios contínuos, elástico e plástico, com a fratura no final. E no segundo semestre, eu tenho uma matéria que é investigativa, ou seja, eu vou até mudar aqui só para vocês verem, ela é chamada de mecânica dos meios irregulares, então significa que os materiais têm defeitos, têm poros, têm vazios, têm contaminações, certo? A matéria, ela não é de formação, ela é investigativa, porque os resultados são resultados de artigos científicos, onde as coisas não estão totalmente prontas, certo? E as coisas têm situações em aberto para serem provadas e comprovadas. Aí, o que quer dizer com isso? Que essa matéria, ela dá amplitude para você pensar em trabalhos inéditos, em aplicação a situações que nunca foram aplicadas ainda. Por isso que é uma matéria investigativa, né? Então, tem uma visão minha, tem a visão de um outro autor, de um outro grupo de pesquisa, em outro lugar do mundo, e assim por diante. Então, aí, o objetivo dessa segunda matéria é suscitar temas de trabalhos científicos, tá? Artigo, pesquisa e assim por diante. Então, nós temos a fundamento da teoria fractal, né? Fundamento da teoria fractal, mecânica dos meios irregulares, onde eu aplico a mesma mecânica do contínuo agora com os problemas de irregularidade. E aqui, mecânica da fratura fractal, onde os problemas da mecânica da fratura são vistos agora com as trincas sendo observadas do ponto de vista da linha rugosa que ela descreve, tá? Aí tem umas aulas práticas aqui, que foi feito em laboratório, que foi filmado e tal, um ensaio, e análises, né, de superfície de fratura fractal, curva GR, JR fractal e teoria elastodinâmica da fratura, princípio da máxima de expansão e assim por diante. Tá? E aqui tem uma palestra que eu dei em Tel Aviv, mas eu reproduzi ela em Portugal e depois eu fiz ela aqui na UEPG. Eu não sei qual delas eu filmei e está aqui nessa disciplina aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa matéria. Alguma dúvida, por enquanto? Toda vez que eu perguntar alguma dúvida, é que eu vou mudar de assunto, tá? Para não ficar nada para trás. Beleza.
Tá? O professor está perguntando alguma dúvida, gente, vai mudar de assunto. Presta atenção. Não perca. Eu sei que é difícil você manter aí um tempo tão grande aí no computador, a gente já está com 20 minutos, né? 8h30, não, 30 minutos, né? Aqui, tá certo? E agora eu vou apresentar a palestra e depois vocês assistam aí. Deixa eu ver quanto tempo tem essa palestra aqui. Ela está dividida em várias partes. Na verdade, ela tem... Aí a gente interrompe, conversa, e depois... E vai continuando ela até onde puder, porque depois, se vocês quiserem usar aquele recurso de aumentar a velocidade aí, a minha voz vai ficar horrível, mas também pode. Aí o tempo se reduz bastante. O que vocês acham dessa ideia aqui de apresentar dessa forma? Porque eu estou, vamos dizer assim, economizando o assunto, porque é um assunto que já foi falado para uma outra turma. Deixa eu ver até onde mais ou menos a gente pode parar aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Aí a gente para, conversa, porque aí depois vocês ficam livres para discutir ou ouvir o assunto e trazer as perguntas na semana que vem. Vamos lá. Deixa eu só ver até onde, mais ou menos. Porque aqui está dividido. Vai ter um pouco da história da ciência. Deixa eu ver aqui, 26 minutos. Então, estou vendo aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou parar mais ou menos aqui aos 30 minutos, tá? Porque aí já tem entrado no assunto da universidade, como que é a universidade hoje, o que ela oferece para o cidadão e tal, não sei o quê, tá? E aí vem a parte de filosofia, desenvolvimento da ciência, e depois vem a parte científica, tá bom? Ok? Por favor, preste bem atenção nesses temas, anotem aí algumas frases, alguma coisa que chame a atenção, e façam perguntas para a gente fazer uma aula bem dinâmica, tá certo? Aí a gente faz um intervalo e depois a gente volta. Eu não vou obrigar vocês a assistir toda a palestra, ela tem 2 horas e 10 minutos, porque essa palestra ela foi dividida em 3 aulas, né? Que era de 8h30 às 11h30. Então, o pessoal saía, levantava, voltava, eu parava o assunto. Mas tem uma parte que depois eu vou cobrar de vocês, que é a questão de percepção, tá? Eu acho que lá no final eu vou dar exercícios de percepção e aprendizado. Eu sou muito preocupado com as pessoas aprendam a estudar, tá? Melhorem seus métodos de estudo, de leitura, aí depois eu vejo, tá bom? Podemos começar, então? Bora. Eu vou ficar aqui, tá? Não vou fugir, não. Não vou ser aquele professor vagabundo que liga a palestra e a aula e fica batendo papo. Eu vou estar aqui. É o seguinte, gente, na verdade, todo esse conteúdo que foi colocado em sala de aula, ele não foi escrito, porque eu sou muito de improviso, de falar, assim, inspirado. E eu não tenho ninguém que anote. Por quê? Eu leio muito, adquiro um vocabulário para falar, eu não anoto. E eu estou escrevendo um livro. Então, eu estou escrevendo uma coleção, todo mundo já teve uma coleção do Halliday, né? A coleção do Halliday, né? Mecânica, termologia, ótica, física moderna, o do Tipler, né?
Todo mundo conhece isso aí, né? Conhece ou não? Sim, na graduação. Isso, então, eu estou fazendo uma coleção do Halliday, aliás, no caso, análoga, né? Para a graduação, física, com uma editora, e estou fazendo uma coleção para a mecânica dos materiais, que no caso seria para engenharia de materiais, engenharia mecânica, né? Onde vai entrar a parte de física mecânica, depois campo, tensão, deformação, teoria da elasticidade, teoria da plasticidade e fratura. Vai ser também uma coleção de 5 volumes. Eu pretendo deixar esse legado aí para vocês. Então, esse material futuramente vai se transformar num livro. Então, se vocês quiserem, né, anotar essas aulas aí, depois digitar, contribuir para mim, até com críticas, observações, coisas que eu possa colocar no livro, e até mencionar vocês, né, vai ser um prazer. Porque eu estou trabalhando ainda no primeiro volume, que o primeiro volume ele está envolvendo aí a introdução que foi dada, né, partículas, sistema de partículas e sólidos. Aí entra as propriedades de momento angular, né? Aí como é aplicada a engenharia, aí eu desvio para vigas, e tem um capítulo no final para vigas, momento fletor, né, tensões em vigas e coisas daquele tipo, cortes, tensões internas, esforços internos e externos e tal. E agora, esse ano, eu vou começar a parte do contínuo, da mecânica do contínuo, que eu vou trabalhar em paralelo. E praticamente o texto é a minha fala nas aulas, tá certo? Então aí, vocês ficam sabendo aí que futuramente vai ter uma coleção do professor Lucas, né? Já tem um volume saindo, né? Mas é para graduação no aspecto que é partícula, sistema, partículas e sólidos, tá? E tem esse material pronto aí, tá certo? Às vezes a apostila tem pedaços aí como textos não digitados, mas o conteúdo está ali, tá bom? Vamos começar então. Deixa eu parar aqui e apresentar essa aba agora. Eu vou começar aqui a do YouTube aqui, eu vou apresentar para vocês. Então, vamos começar aqui do começo. Bom, pessoal, é o seguinte... Eu vou dar uma matéria... Sempre eu faço... Bom, pessoal, é o seguinte... Eu vou dar uma matéria para vocês de mecânica dos sólidos, mas sempre eu faço costume meu... Vou interromper a gravação para não gravar 2 vezes a palestra, tá? Aí depois eu volto com o final da